E agora na ABC Web Rádio, programa Equilíbrio, com Colin Espínola e Meise Brasil. Fique conosco. ABC Web Rádio, uma emissora da Associação Baiana de Cegos, levando música e informação para você. Boa tarde, estamos aqui para mais um programa Equilíbrio, são 16:06. Boa tarde, Meise. Boa tarde. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde, gente. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, esse programa é o programa Equilíbrio, apresentado por mim, Meise Brasil, sou neuropsicóloga, e Colin, de Nova Zelândia. Ele é fundador do Impérola e do M Brasil. Colin tem mais ou menos 25 anos já aqui no Brasil, trazendo todo esse estudo para a gente sobre o desenvolvimento pessoal através das leis naturais. Então, para quem ainda não conhecia pela primeira vez, não perca a oportunidade de estar presente, ouvindo. Toda quinta-feira nós estamos aqui. Às vezes a gente tem alguns convidados. Se você tem interesse de saber mais sobre esse estudo, você pode, a gente tem grupos do Zap, então vocês podem mandar uma mensagem para o 99969-5621, e aí a gente inclui você no grupo do Zap, onde também é passados vários conhecimentos, vários estudos sobre equilíbrio e outras coisas do M Brasil e do Impérola, tá bom? E aí, Colin, como é que você está? Eu quero falar boa tarde para a Aine, que está escutando. Serena também está escutando. Então, eu estou bem, Meise. Eu mesmo gosto dessa oportunidade para parar por uma hora, conversar com você, conversar com outras pessoas sobre esta temática dos leis naturais, e a gente focando especificamente no nome grandioso da Lei de 2. Nada grandioso, Lei de 2. Embora simples, é a lei mais importante para a gente entender, na realidade, porque é uma coisa que é fundamental para equilíbrio. Como você tem equilíbrio sem entender polaridades, sem entender as proporções corretas das coisas. O sangue, por exemplo, no nosso corpo tem um equilíbrio específico. Em excesso de ácido, excesso de alcalina, você morre, literalmente morre. Então, tem equilíbrios no corpo que a gente nem sabe que existe. Ela está descobrindo cada dia novos equilíbrios que nós mesmos não sabemos que existem. A gente reconhecer em outras pessoas desequilíbrios. A gente vê a pessoa estar excessivamente agitada ou excessivamente quieta. A gente pensa, poxa, tem algo errado aqui. Essa pessoa não escuta, esta pessoa está muito tensa. Se você escuta descrições, a gente sempre está descrevendo quando tem ausência ou excesso de alguma coisa no caráter da pessoa. A ideia não é ser perfeito, a gente não está aqui para criar o ser humano perfeito, mas
entendendo esta questão de polaridades, muitas coisas o pessoal pode autocorrigir. Porque, infelizmente, sem entender, o pessoal começa a ter uma certa tendência, sem perceber. Aí este lei de 2 de polaridades é uma maneira de voltar para avaliar si mesmo, como está sentindo, para ver que não tem ausência de uma polaridade ou excesso de outra polaridade. Sim, eu mesmo, né, sempre relato aqui no programa que eu vou fazer mais ou menos 6 anos já em estudo, né, nesse estudo, né, do EM Brasil, e eu tenho assim, cada dia mais, você quando para realmente entender as leis naturais, você começa a perceber todo de forma consciente, né, de forma mais consciente, porque hoje em dia as pessoas têm agido muito na impulsividade. Tem agido muito sem sentir, sem parar um pouco para sentir. E aí, quando a gente começa a entender o quanto é importante a gente conhecer essa lei, como o Colin estava falando, a lei de 2, que a gente tem toda quinta-feira, tem revisado aqui, mesmo que você tenha perdido algum programa, você vai ter a oportunidade, porque a gente sempre está revisando, para você entender. E aí, quando você começa a perceber, você vê, você pode estar usando para a sua vida. Eu uso no consultório todo esse entendimento, faz com que os pacientes compreendam. Isso vai facilitando todo o processo, né, de desenvolvimento pessoal. Eu gostei da sua história semana passada, fiquei muito feliz que você falou uma professora, sim, começou a ensinar as crianças para fazer listas, como a gente está pedindo cada semana, pedindo aos ouvintes, escreva uma lista de polaridades, o que aparece como opostos. Sim. Rápido, lento, alto, baixo. Criança entende, é simples para a criança. Porque a criança entende? Porque ela é naturalmente observando ainda. Sim. Ele não tem tantos livros e crenças na cabeça. Então, ele está observando a natureza, observando pessoas. Então, é perfeitamente óbvio para a criança que tem esses 2 opostos. De fato, ele está medindo esses 2 opostos naturalmente. Só que os adultos não falam daquela maneira. Adulta leva a conversa para certa direção sem ficar referindo a esses opostos. E se eu lembro, ou se eu entendi correto, você falou que as crianças começaram... É porque na escola, infelizmente, as pessoas ainda não entenderam um pouco, não são todos, generalizando, né? Porque tem professores que já fazem, ensinam, fazendo com que o aluno compreenda. Sim. Mas essa geração da agora, até pelas informações muito fáceis que tem hoje da internet, das coisas, então é uma geração que questiona muito. Então, eles não estão satisfeitos em apenas saber que existe sinônimo e antônimo. O contrário disso é isso. Se torna uma coisa decorada, né? Uma coisa... Aí, eles sentem que tem algo a mais do que isso, que é exatamente o que a gente está trazendo. Como é importante a gente mostrar os opostos, mas de forma que a pessoa sinta o que vem a ser, como que acontece esses opostos, né? Esses alunos da professora também começaram a mostrar comportamento mais tranquilo, sim, então, não foi? Com certeza, porque eles começaram, segundo ela, a perceber. E aí você começa, tá gritando muito, tá falando muito rápido, tá falando muito lento. Sim. E aí vem o equilíbrio, que você muitas vezes tem momentos que você precisa falar muito rápido. A criança vai entender, mas ainda se você incluir, o ideal é incluindo o teatro, ou seja, não teatro em peça, mas movimento em gestos, tipo treino para teatro, vamos dizer, ou seja, falando alto, falando baixo, gesticulando rápido, gesticulando lento. Ontem mesmo, falando com minha namorada, ela estava falando aguçada. Sabe quando o pessoal fala aguçada? Aí, porque nós dois entendemos essas coisas, eu falei, querida, está falando muito aguçada, não pode falar um pouco mais suave? Porque ela estava falando assim porque no trabalho necessitou. Ela estava lidando com muitos telefonemas, muitas coisas, então, sabe, você acelerar, você fala mais abrupto. É isso que acontece com pessoas. Certa circunstância necessita certa polaridade. Aí você chegar em casa, não precisa mais daquela polaridade, você está com suas queridas, pode ficar mais lento, mais suave, mas você não muda a polaridade, você continua rápido, acelerado. Aí
agora não está tendo sucesso, teve sucesso no trabalho, não está tendo sucesso agora. Então, tem tudo a ver com a temática de hoje, não é, Maisie, que é um aspecto de lei de 2, de polaridade, de equilíbrio, que é simples e complicado. Sim. Então, toda quinta-feira a gente traz, né, uma qualidade e exatamente opostos para a gente mostrar, para a gente conversar um pouquinho. E como o Colin colocou, hoje é simples e complicado. E mais uma vez, a gente pode notar que muitas vezes o que está acontecendo é que as pessoas estão complicando as coisas, enquanto as coisas são bastante simples. E quando a gente fica na questão mais do simples, a gente começa a entender o verdadeiro propósito, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Colin? Yeah. Então, voltando um pouquinho primeiro, se você pega caneta e papel e separar que são aparentemente opostos, de fato não são opostos, porque uma coisa sempre depende do outro, existe por causa do outro. Por exemplo, tem homem, tem mulher, os dois são ser humano. Se tem frio e tem quente é porque existe temperatura. Se tem alto e baixo é porque existe altura, longe, perto, distância. Então, são extensões do mesmo coisa aparecendo. A questão é que grau, está pouco para lá, pouco para cá. É alcalino, ácido, é rápido, lento, é áspero ou suave. É fascinante porque mais exemplos você coloca vindo de sua própria mente e observação, mais que você começar a descobrir coisas sobre si mesmo e sobre outras pessoas também. Mas a gente não pode, sem querer logo consertar todo mundo, a gente quer consertar nós mesmos para ter mais equilíbrio pessoal. Se nós ficarmos maior, aí transborda e você começar a ajudar outros aos poucos também. Então, isto é a sugestão cada semana. Eu acho fascinante que meditação, a maioria de meditações que ele está trazendo do lado da Índia, China, desde anos 60, quase todos começam com a ideia de observando sua respiração. É porque tem 2 razões. Uma é que você está observando a lei de 2, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Então, é uma educação imediata do movimento da dança entre esses 2 polaridades. A outra razão é que ele equilibra o ênfase no mundo externo que nós vivemos hoje, porque tem tantas necessidades externas, contas para pagar, pessoas para comunicar, coisas exigindo nossa atenção, que perdemos contato com o nosso mundo interno, o interior de nós mesmos. Há pouco tempo, assim, a minha sugestão é faz micro-meditações, que você não precisa adotar postura de yoga necessariamente, você não precisa muito tempo, é só pegar 1 minuto e respire fundo, assim, 10 vezes, concentrando no processo do ar entrando e saindo. E isso tem outro efeito também, tem a terceira vantagem, que é você puxa a si mesmo para aqui agora, porque o exemplo de hoje é simples e complicado. Vida complica quando a gente entra a cabeça, a mente, todas as coisas que temos que fazer, que podemos fazer, as possibilidades, as memórias, os planos. Aí temos uma grande extensão de possibilidades que logo complica. Mas quando você volta a coisas simples de respirar, onde vida começa com está respirando. Quando tem acidente, ele só quer saber, está respirando? Visto a vida, o movimento de respiração, o pulso de vida. E o resto é detalhes, o resto é extensão a partir daquele fato. Estamos tão felizes se está respirando. Então, quando você volta para concentrar na respiração, você volta para aqui agora. A simplicidade disto é muito, muito importante como ponto de partida, entrando o resto de nossas coisas para fazer depois. A gente se sente mais equilibrado quando voltamos para resolver coisas da vida. Sim, como você está falando aí eu fico visualizando também essa questão na parte da neuropsicologia, que quando a gente faz esse trabalho de inspiração e expiração, sentindo o ar entrando, o ar saindo, automaticamente o cérebro mesmo, ele fica mais oxigenado. E aí você entra em uma consciência mais forte, né?
quando você faz esse trabalho, e aí automaticamente a respiração sendo equilibrada, equilibra também os batimentos cardíacos. Aí você entra numa frequência cardíaca de equilíbrio, né? Então é uma maneira maravilhosa. Eu trabalho com a respiração, você observar a sua respiração. Sim. Né? E o dia a dia da gente, a gente sai, já acorda com despertador, né? A gente já acorda, ou então, eu falei até na palestra, os pais não têm aquela paciência, aquela calma, porque ao acordar você está saindo de uma polaridade para outra polaridade, ela está levantando, você está deitado, aí você passa para outra polaridade. Então, quando você passa de uma para outra de forma abrupta, né, como os pais hoje muitas vezes fazem com as crianças, levanta, 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 e aí já vai puxando, a criança não tem aquela pausa de sair de uma polaridade para outra polaridade. Aí eles já acordam desequilibrado, né? E aí eu digo, como é que você quer o equilíbrio de uma criança, que ele se mantenha equilibrado, se você já acorda ele, tirando ele daquele equilíbrio, né? Aí você veja o sabedoria natural de povo nativo, porque o povo de meu país, Nova Zelândia, o povo Maori, tradicionalmente, antigamente, hoje não posso dizer, mas antigamente, quando eles iriam acordar alguém, eles ficaram em pé a alguma distância e começou a chamar a pessoa suavemente, em voz baixa, durante um período de 1 ou 2 minutos, para dar à pessoa tempo, como você está dizendo, Maisie, para a transição, para voltar. Eles também acreditou que o corpo astral, o espírito pode estar fora do corpo. Aí deu tempo para aquele corpo elétrico voltar para o corpo. Mas de qualquer forma, acreditando nessas coisas ou não, deu tempo para a pessoa voltar suavemente da coisa bonita que todos nós amamos, que é sono. Quem não ama sono? Se não ama, tenta ficar acordado até 3 horas, 4 horas da madrugada. Vai amar, vai redescobrir seu amor. Aí quando sair, então, deveria ter um sentimento de saindo suavemente, como se você está deixando o seu amado até a próxima noite. Mas a gente não tem esses sentimentos e valores, a gente sai fora abruptamente, como o Maisie está falando. Então, a lei de polaridades e equilíbrio é maravilhoso. Sentimos também alarmes internamente quando estamos entrando em desequilíbrio. A gente senta, geralmente um sinal é estresse, um sinal é desânimo, tédio. Sentimos um alarme internamente dizendo que algo está errado, eu estou ficando excessivamente carregado ou descarregado, no caso de desânimo. A questão é se naquela hora a gente estender em criar uma crise sobre a crise, que normalmente as pessoas fazem, procurar razões que está desanimado, procurar razões que está estressado, em vez de faz questão, tipo, não vai adiantar nada ficar naquele estado. O mais importante é voltar para o estado de equilíbrio. Aí, olha, o que aconteceu que eu comecei a sentir assim? O que aconteceu? Volta para o equilíbrio tão rápido quanto possível. Porque se você usa como base para pensar, em tomar conclusões, em tomar decisões, seu desequilíbrio, você sabe como vai ser aquelas decisões? Não vão ser prudentes, não vai ser sábio. Em tudo nós sabemos, assim, tomando decisões a partir de uma... Isto que leva a pessoa até suicídio, até atos violentos. Suicídio no lado de desânimo, ato violento externo, porque suicídio é um ato violento interno, que é excesso de polaridade negativa. Atacando outra pessoa, violência externa, que é excesso de polaridade positiva. Então você externalizar a violência. Mas os dois são extremos, assim que... Se a pessoa conseguisse revoltar para um estado equilibrado, jamais agiria naquela forma. Sim. E aí você vê que entrando na questão que a gente traz hoje de simples e complicado, né? A gente termina, quando a gente começa a sentir alguma coisa, o nosso corpo começa a sinalizar, a gente, em vez de ir para a parte natural, a parte simples, para verificar se a gente está realmente em equilíbrio, a gente fica procurando um monte de informação.
Ah, deve ter sido a comida que eu comi, deve ter sido porque fulano me acusou, deve ter sido porque fulano me irritou, e isso e aquilo. Aí você começa a complicar, né? Colocar extensões no problema e não para que você perceba o natural, que é uma coisa, às vezes, na maioria das vezes, é uma coisa simples. É exatamente você perceber qual é a área que está em desequilíbrio da polaridade, não é? Sim. Então, vamos entrar um pouco a temática antes do intervalo. Depois da continuidade, encontra nossas histórias e abre mais a temática. Mas para dar algumas noções iniciais sobre simples e complicado, de novo, tudo está baseado na natureza, leis naturais, porque a natureza estava andando perfeitamente bem antes que o ser humano chegou. Nós somos muito recentes no planeta, embora a gente haja como se fosse as reis do planeta, do universo. Na realidade, nós somos os mais recentes, nós somos como os netos chegando na família. Deveremos estar aprendendo com as qualidades dos árvores, animais e flores. Em vez de como neto tomando conta de casa, tudo. que neto faz? Se dá a chance, o neto vai fazer, a criança vai fazer. Então, observando a natureza que estava já um sucesso, já andando bem antes de nossa chegada de homem moderno, a gente vê que natureza tem complicado e simples. Talvez a palavra complicado não é bom, pode dizer extensões. Compacto em concentração e extensão. Então pensa, por exemplo, como uma semente. Uma semente é coisa muito simples. É tão simples que nada está acontecendo. Você coloca a semente na mesa, está lá, é simples desenhar, é simples descrever. Aparentemente, pelo menos. Lá dentro não seria tão simples. Mas aí o que acontece? Você planta, a extensão começa. Pode dizer que está complicado, mas por isso tem que cuidar com a palavra complicado, porque não é necessariamente coisa ruim. Tem extensão. Aí de repente você tem a árvore, ou não, de repente demora, mas você tem uma árvore. Agora desenhar aquela árvore. Aí é muito difícil. Desenhar uma árvore, como você pode desenhar uma coisa em 2 dimensões, que é coisa que tem 3 dimensões? É muito detalhe, pensa nas folhas, aí vem uma fruta, talvez flores. É muita coisa que vem totalmente natural, extensão de uma coisa tão simples. Agora, a árvore vai produzir o quê? Semente. Aí o dança continua entre essas duas coisas. Não é assim que você conhece alguém. Você conhece alguém, teve a primeira vez. Vamos dizer com Maisie. Teve um dia que eu falei, hello, meu nome é Colin. Ela falou Maisie. Maisie. Aí é simples, mas aí leva anos para conhecer aquela pessoa. Pode passar o resto de sua vida conhecendo aquela pessoa. Amigo, ou até pessoa na sua família. Pessoas têm dimensões, pensamentos e sentimentos que levam a vida tudo conhecendo. Mas mesmo assim, você tem um certo resumo, sentimento para aquela pessoa. Quando você pensa na sua mãe, ou seu filho, ou seu amigo, você não pensa em todas as extensões, você tem uma certa concentração de sentimento. Aí só falar o nome de seu filho, o nome de sua mãe, é como semente, está carregado com muito sentimento, está carregado com... Lá dentro da semente, tem todas aquelas experiências, mas você não tem que entrar, está lá na semente de seu sentimento. Não é? Sim, não é mesmo? Sim. Então, a natureza tem essa dança entre as polaridades de simples e complicado. Mas não funcionaria se o semente não brotou. Não funcionaria se a árvore não produziu sementes. Seria o final da vida. Verdade. Então, este movimento entre um estado e outro é perfeitamente natural. Para nós, é coisa de acolher esses 2 estados. No mundo hoje, responde essa pergunta. É simples ou complicado? Depende de que visão você vai ter, né? Se for dessa forma... É totalmente complicado, né? Vida complicou. Hoje mesmo, por exemplo, Correios não entregou o boleto de meu provedor. Por que não entregou? Eu esqueci de pagar. Sim. Aí bloqueou o provedor. Para fazer o boleto, eu preciso entrar o e-mail. Aí começa a complicar. Aí começa a complicar.
Aí foi uma série de coisas, uma coisa após a outra de complicação. Levou 2 ou 3 horas para resolver a coisa que, de novo, deve ser simples. Sim. Mas ficou muito complicado. E mais uma vez, né, quando a gente pensa na questão de como antes da Revolução Industrial as coisas eram simples, as pessoas estavam mais ligadas à natureza, você não tinha tantas doenças, tantas coisas como apareceu logo após da Revolução Industrial, né? Com certeza. Então, cada vez que o ser humano tenta complicar mais, né, ele pode se perder nesse caminho. Né? Então, de novo, eu não quero pintar complicações como uma coisa ruim em si. É a extensão de complicação. É a extensão também de simplicidade. Ninguém quer coisa tão simples que fica tedioso e parado. A gente quer movimento, a gente aprecia o movimento. Mas é questão de achar o equilíbrio entre essas duas polaridades. Então, vamos falar mais sobre isso depois do intervalo. Sim. Everaldo está aqui, bonito hoje, Everaldo, com camisa azul. Sempre sorrindo, sempre disposto. Então, pequeno intervalo, a gente volta já. Ok. ABC Web Rádio, uma emissora da Associação Baiana de Cegos, levando música e informação para você. Estamos apresentando pela ABC Web Rádio o programa Equilíbrio. Continue na sintonia. São 16h39. Estamos de volta. Primeiramente, queria agradecer aí as rádios que estão conectadas à ABC, que é a WM Digital, coordenador Jean de Santa Catarina, Luz e Arte, coordenador Otton de João Pessoa, Clube CFA, coordenador Jamiro de Paraná, e mais uma vez agradecer a ABC, com o coordenador Everaldo Neres. Queria agradecer a todos os ouvintes, cada dia mais, cada quinta-feira a gente fica sabendo que tem mais ouvintes, né, gostando do programa, ligando, mandando mensagem, dizendo o quanto esse programa está sendo útil na vida das pessoas, né? E a gente fica muito feliz. Então, se você tem interesse, como eu já disse, é só mandar o zap para o 99969-5621, ok? Sim, muito bom. Obrigado, Maisy. Então, estamos focados este programa no polaridade entre simples e complicado. De novo, que é perfeitamente natural. Por isso a palavra complicado, fala de novo, geralmente implica algo errado. Complicou muito, está complicado. Mas vida tem, vamos trocar complicado para extensões. Vida tem extensões. Coisas naturalmente entra um labirinto de experiência, mesmo que, por exemplo, convite de estudar teclado. A ideia de tocar é simples. Eu quero aprender. Você sabe o momento que aprenda, aí você vai ter um momento que você fala, é complicado, professor. Mas isto é a vida, porque está no crescimento, é como semente. Semente não está crescendo. Então, o crescimento está na extensão. O crescimento está na experiência. E tem um movimento natural bonito de estender em volta. Não usamos muito bem esse natureza, o estado natural, esse fluxo natural, porque um exemplo é que antigamente, no final do dia, você entra o dia, é como você está começando o crescimento, você entra o dia, no final do dia deve ter um movimento de volta, é como semente produz árvore, árvore produz a semente. O movimento de volta seria uma conversa, ou escrevendo algum resumo do dia, o que você aprendeu hoje. Se nós fazemos isso, a gente cresce muito mais rápido, mas em vez de passar pouco tempo refletindo no dia, compactando alguma lição, alguma qualidade que tocou você, alguma experiência que
indicou como a vida é, em vez de fazer isso, a gente fica enchendo mais coisas, a gente fica estendendo mais, porque ficamos olhando o WhatsApp ou a internet até a hora que a cabeça quase está caindo de sono, a gente dorme. Aí, próximo dia, começar tudo de novo. Acabar colocando tanta coisa. Se você não tem aquele processo de simplificar para uma sabedoria final, uma percepção final, um sentimento final, você acabar sendo vazio. Você não aprendeu nada sobre ontem. Você não. Aí, ontem fica uma semana fica um mês. De repente, um mês passa, a pessoa não aprendeu nada. Você fala, o que você aprendeu sobre vida mês passado? A pessoa vai falar, como assim? Como assim? Oh, cada dia é uma experiência, cada dia é uma história, uma vivência. Mas é justamente porque a gente não deixa pouco tempo para voltar para sentimentos, concluindo, resumindo, simplificando, no sentido de compactando, concentrando a experiência do dia num frase, um sentimento, uma gratidão até. Então, como aplica esta lei, eu recomendaria logo isto. Reserva pouco tempo para, mesmo 2 minutos, 5 minutos. Pensa no tempo que o pessoal passa no computador, porque a gente viciou esta coisa de extensões e complicações. E pergunta a si mesmo, o que foi mais importante que eu aprendi hoje? O que foi a qualidade que me destacou hoje? O que coisa mais assim, que eu estou mais grato para hoje? Se você faz aquelas 3 perguntas, você cada dia vai crescer a sua própria riqueza interna, a sua própria sabedoria. E logo fica com muita coisa que você internalizou. E você começar um movimento natural entre simples e extensão. Simplificar de novo, compactar, extensão. Aí você descobre que é uma maneira natural de crescer. E a gente até, você falando de preferência até no final do dia, porque aí eu volto para a área da neuropsicologia, que a partir das 5 horas o nível de cortisol, né, ele tem que começar a diminuir, que de manhã ele aumenta, é também o ciclo, né, como tem o ácido, como tem o pH, essas coisas que a gente tem falado, tem também o cortisol. Aí esse horário de 5 horas em diante é a hora da gente ir dando essa pausa, como eu falei. Para acordar, a gente precisa sair de uma polaridade para outra. Para dormir também. É. E aí, como isso não está acontecendo, a gente vê vários jovens com problema de aprendizagem, de memória, justamente porque não está parando, está estimulando, enchendo o cérebro até tarde, né? Aí vão dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Né? Tem o ciclo natural do próprio corpo, né? De funcionar, que a gente chama, aí é uma outra questão que entra pela ciência, mas a gente está dentro da polaridade, então eu vou para esse lado, que a gente precisa descansar o corpo, de sair e dar uma pausa para começar a entrar numa outra polaridade, que é exatamente do dormir. Uhum. Né? E outra área que a gente ia conversar um pouco é o quanto importante. Hoje a gente tem falado muito de atenção plena, né, Cole? Yes. Sim. Eu e Maisie mesmo apresentamos workshops sobre atenção plena, que a gente tornou um aspecto do workshop sobre equilíbrio, o curso sobre equilíbrio, porque realmente é difícil separar especificamente, mas é um aspecto muito importante dentro de equilíbrio geral, que é atenção plena. Apresentamos no Unifax, fazemos uma apresentação, sim. Porque como funciona? A extensão da mente, entrando no futuro, em toda a memória do passado, é uma extensão que pode complicar. Logo, de novo, a extensão disto causa confusão. Se você sabe como é, você está aprendendo alguma coisa. Se a pessoa fica falando um monte de coisa, você começa a não assimilar mais. Então, acontece que a mente aguenta certa quantidade. Depois ela não aguenta mais. É como o corpo comendo, só aguenta certa quantidade. Uma das coisas maravilhosas para equilibrar esta extensão é voltando para aqui agora, resistindo à tendência de associar com coisas do passado, pensa nas coisas do futuro. E pensa quando foi a última vez você conversou com alguém e não ficou logo falando, isto me lembra daquilo, isto me
me lembro de um plano que eu tenho, uma experiência, mas simplesmente estar com uma pessoa conversando sobre aquele momento, mantendo o contexto da conversa. Aí é muito mais intenso. Interessante que concentração tem dois sentidos. Concentração assim da mente estando presente, concentrando. Mas também concentração, por exemplo, um remédio, a concentração está mais intenso. Quando você dilui, ele fica mais fraco. A mente fica fraca quando ele fica vagando em todas as memórias, todas as referências, todas as associações. A mente fica fraca, de fato. E se ele consegue concentrar sua atenção, a palavra-chave é atenção, no aqui e agora, neste momento, sempre assim não, mas equilibrando. Às vezes, planejando, lembrando, explorando, aprendendo, tudo bem. Mas também voltando para ter a mente focada aqui agora, aí dá um alívio para a mente, porque ele é uma certa forma de descansa, a simplicidade de uma semente comparado à complexidade dos galhos de uma árvore. Sim, e aí você percebe que você consegue realizar as coisas de forma mais leve, né? Porque você termina que entra no equilíbrio. Né? Você pegar e ficar o tempo todo sem estar. Eu digo sempre que eu sinto que eu fico mais consciente quando eu faço uma coisa de cada vez. Muito bom, uma coisa de vez. Eu não gosto, às vezes as pessoas, a mulher tem essa questão, né? A mulher sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. Botar água do café, olhar a criança, dar mama, aí isso e aquilo. Mas eu, no meu particular, acho que é necessário você estar fazendo uma coisa de cada vez, porque você termina que você sente mais aquela coisa. Né? Então, tá em atenção plena, tá presente no que você está fazendo, é super importante para o equilíbrio. Não é isso? Eu posso contar minha história? Pode. Primeiro, ok. Essa história é assim, uma aluna, um jovem rapaz chegar para um mestre velho em China e fala para ele que ele quer aprender, ele quer iluminação, ele quer uma mente iluminada, uma vida iluminada. Se ele pode aprender como mestre. O mestre falou, pode. Eu vou fazer você uma pergunta. Aí o aluno ficou muito feliz, ele esperou a pergunta. O mestre apontou para uma árvore. Ele falou, o que é isso? Aí o aluno falou, coçou a cabeça e falou, é uma árvore? Aí o mestre sacudiu a cabeça, não, para indicar não. Ele falou, vai embora para 10 anos em contemplar esta pergunta. Volta aqui em 10 anos. Então, o aluno foi embora. 10 anos depois, voltou, mestre na montanha. O mestre perguntou de novo, o que é isso? A árvore estava lá. Aí o aluno falou, isto é uma servente fiel do planeta. Ele vive como nós vivemos. Ele tem presença na aura como nós temos. Ele começa simples como semente, mas ele cresce e complica como nossas vidas complicam, mas ele produz a simplicidade de novo, que é a sabedoria da sua experiência, para a próxima geração do árvore ficar mais firme e forte. Ele é um abrigo para os pássaros, para os animais, ele é uma sombra para o homem cansado. Ele produz a fruta que nutre seus irmãos que nós somos. E assim o aluno foi falando para meia hora, muito belo, sobre a vida bela que a árvore é. Quando ele terminou, o mestre sacudiu sua cabeça. Não. Vai embora para 10 anos e volta de novo. A aluna, você pode imaginar a cara, com sua cabeça de novo e foi embora. 10 anos depois, ele apareceu. E o mestre apontou para a árvore e falou, o que é isso? A aluna falou, é uma árvore. A mestre balançou a cabeça, sim. Agora você entenda. Então é uma história muito, muito importante, que o movimento de vida é isto.
não tinham impressão superficial. A primeira vez o aluno entendeu a árvore, mas foi um entendimento superficial, que todos nós recebemos. Aí temos que entrar na jornada de entender o que a coisa realmente é, que é uma complicação, uma extensão, uma jornada, para depois de voltar e falar o que é, mas agora está carregado com sentimento, com apreciação, com sabedoria. E em vez de só árvore, pensa amor, pensa bondade, pensa gentileza, pensa vida. E temos que fazer uma jornada para que quando a gente volta a falar aquelas palavras, ele está carregado com algo, e não apenas palavras ocas. Muito bonita. E eu vou contar minha história. Será que tem animal? Tem tempo. Será que tem animal na minha história hoje? Animal ou insecto? Mas tem de professor também, interessante, que a gente não combina aí. E você falou de mestre, eu também vou falar uma do professor, né? Ok. Uma professora chega na aula, aí vira para os alunos e fala assim, olha, hoje, durante o intervalo todo, eu quero que vocês vão procurar alguma coisa que vai significar o amor. Aí saíram os alunos todos correndo atrás de alguma coisa para trazer para a professora para dizer o que era o amor, né? Aí um pega uma flor, o outro pega uma borboleta, o outro pega um passarinho, mas tinha um aluno que ele não conseguiu pegar nada. Ele só fez observar, o tempo todo observando. E aí a professora começou, ele ficou no cantinho, todo até meio envergonhado, né? Mas ele ficou lá no cantinho dele. Aí os alunos começaram a falar, professora, eu trouxe uma flor, porque a flor mostra o amor através do perfume dela, porque ela exala, porque aí começou a dizer um monte de coisa sobre a flor. A borboleta, ela representa a liberdade, ela é colorida, começou também a falar um monte de coisa. E o outro, aqui é um passarinho bem pequenininho, que eu achei, que caiu do ninho. E aí eu trouxe, ele está sem asa, isso demonstra o amor, e aí vai. E aí, na hora do menino, a professora pergunta, ô fulano, e você? O que você trouxe para representar o amor? Aí ele disse, professora, eu fiquei observando. E aí eu vi a flor. Mas eu pensei, se eu tirar a flor dali, ela vai deixar de exalar o perfume. E aí falou, eu também vi a borboleta voando. Só que eu não quis pegar a borboleta, porque eu não quis impedir a liberdade daquela borboleta. E o passarinho, eu vi ele cair do ninho. E eu peguei e coloquei ele de novo no ninho. Porque eu queria sentir que a mãe dele ia ficar feliz. Então, o amor, para mim, é o perfume da flor, a liberdade da borboleta e a gratidão da mãe. Aí a professora ficou bastante... não, você acertou. Isso é o amor, né? Então, enquanto os outros apenas procuraram informações das coisas para trazer para a professora, ele sentiu a essência do que é o amor, né? E quantas vezes a gente está complicando nos relacionamentos, a gente fica, né? Ele me ama, ele não me ama, por isso, por aquilo, a gente complica muito. Muitas vezes entra muita extensão, como você está falando, diante do que é o verdadeiro amor, né? Qual é a moral da história? Muito bela história. Eu acho a história mais bela que já contou. Maisie, sinceramente, muito bela. Porque tem outra coisa sobre essa história, que amor também é deixando coisas em paz, deixando coisas ser como elas são. E isto muitas vezes falta no amor mesmo, porque pessoas tornam outra pessoa projeto, tipo, eu amo, mas também eu quero mudar isto, aquilo, outro. Aí a pessoa fica assim, querendo mudar outro, enquanto todo mundo está querendo ser amado como eles são na essência. Uma coisa a gente conversou antes do programa, mas lembra que tem 3 níveis de coisa, níveis aparentemente simples. Qualquer coisa, se você entra na história da coisa, aspectos da coisa, complica. Mas de novo fica simples de novo. Porque você chega ao ponto da essência da coisa, como a história do árvore, a mestre em árvore.
Então, deixando a coisa em paz, tentando ter a simplicidade de valorizar a vida da pessoa, sabendo que nas extensões, nas expressões, no dia a dia, a gente atrapalha, tem confusões, mal-entendimentos, tem coisas que é parte da confusão, da complicações de vida. E hoje em dia, Deus sabe, é muito complicado. Coisas mais simples complicam na cultura que nós temos, hoje, burocracia e tudo. Então, tentando voltar para uma simplicidade, deixando pessoas em paz, e apreciar a pessoa como ela é na sua essência, é muito bom. Dá a você uma paz mental, uma paz de coração, entrando o dia assim. Você sente mais paz contigo mesmo e com outros, menos exigência de entender absolutamente tudo, que a gente nunca vai entender tudo. Mas pode voltar para a essência de noções simples sobre a vida, sobre apreciação, sobre bondade e qualidades que faz a vida valer a pena. Então, Everaldo gosta muito do programa. Everaldo? Porque já são 17:01. E Everaldo está tomando sorvete de novo. Everaldo estava lá embaixo comendo sorvete e escutando o programa. Hora de subir, Everaldo, deixa esse sorvete para o momento. Mas é muito bom contemplar este estudo. Só esse área de simples e complicado é tão interessante. Interessante a palavra, primeiros 3 letras da palavra simples é sim. Sim. Então, ele dá uma simples, de fato, ressona mais como coração. E no coração, a gente sabe, é mais orientado a palavra sim. A mente, o cérebro, complica. E ele gosta de complicar. Esta coisa interessante, ele gosta de quebra-cabeça. Então, às vezes, quando a gente lida com outra pessoa, é interessante, eu estou lidando com o cérebro ou coração? Eu estou partindo do meu coração ou do cérebro? E você observa que o cérebro gosta de complicar coisas. Então, é importante, de novo, equilibrar, não é ficar 100% um ou outro. Porque o problema é que é como sal e pimenta, sabendo a hora de jogar um ou outro. E às vezes ele puxa muito para o ego, né? O cérebro sempre puxa mais para a questão do ego, né? É diferente do coração, né? Aí você vai para o que está mais dentro, né? Sim. Aí começa a florescer coisas que são do passado e aí vai, né? Eu já vi que o pessoal gosta mesmo desse programa Equilíbrio. É bom que teve pouco tempo extra, porque eu queria dizer também para Maisie repetir o telefone dela, porque também, se você gosta de área de histórias, também temos um grupo WhatsApp chamado A Tenda Turquesa, que originalmente foi só do associados do IME, mas a gente está abrindo para o público, e tem pessoas aparecendo, onde a gente compartilha as histórias, aí veja a sabedoria dentro, porque o momento de contar história no tribo, antigamente, ou na família, foi um daqueles momentos de simplicidade, de resumindo as experiências lá fora no mundo, volta e fica encapsulado, condensado numa forma de uma história. Aí entra em contato, a gente deixará você na Tenda Turquesa, você também pode participar nessas histórias maravilhosas. Só tem uma regra, não copia e cola, tem que escrever a história. E tem que começar dando uma plim-plim de sino para indicar que eu vou começar uma história. Plim-plim terminando. Aí depois pessoas comentar no grupo sobre o que aprendeu na história, o que achou da história. Então você pode repetir seu número de novo? O número é 999695621. 71 para Salvador, para quem está na Santa Catarina. Isso. Pois e mais uma vez, né, a gente quer agradecer aqui a ABC, né, a Everaldo, essa oportunidade da gente estar passando todo esse estudo. Chegou aqui cheio de sorvete, aí agora não traz o doce de dricas doces, a gente está esperando. Tem sorvete na Bigode, a gente sempre sabe. Mas muito obrigada, Everaldo, obrigado, Colin, mais uma vez. Obrigado, Maisie, obrigado vocês, obrigado, Everaldo.
E que Rádio toda ABC. quinta-feira vocês estejam aí ligados e aprendendo cada vez mais. Se tem comentário ou quer perguntar coisa, manda para aquele mesmo telefone. Sei. Boa tarde. Boa tarde. ABC Web Rádio, uma emissora da Associação Baiana de Cegos, levando música e informação para você.